Revisão da vida toda. Quais caminhos o julgamento marcado para o dia 14 de fevereiro a 21 de fevereiro pode seguir? Pessoal, vocês já sabem, julgamento das ADIs que irão ou não interferir na revisão da vida toda, em qual medida irão interferir. Vocês sabem que o Barroso, entre outros ministros, acabaram ressuscitando esse processo. Então, realmente, isso aí a gente já tratou na última live. Eu estou tratando agora, lendo os seus comentários, sobre os próximos caminhos que a revisão da vida toda pode tomar com esse julgamento das ADIs. E, lendo também os comentários, eu quero agradecer cada um que enviou suas orações, suas homenagens, sua força, seu pensamento positivo para a recuperação da minha mãe, que atravessa um câncer já há quase 2 anos fazendo quimioterapia, e agora, nessa nova fase do tratamento, houve a queda de cabelo. Então a gente, a família toda está unida e todos nós raspamos o cabelo e vamos juntos vencer essa batalha. E você também que está passando por um problema de saúde, eu quero, do fundo do meu coração, que Deus te conceda a graça da saúde, que Deus possa restabelecer você para que você possa viver mais anos com a sua família. E claro, se Deus quiser, com a revisão da vida toda. Mas independente de qualquer coisa, saúde é o que importa, porque depois, bens materiais, isso aí só fica para os próximos e todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas na vida eterna o que importa é o bem que a gente fez aqui, não é verdade, pessoal? Então, vamos juntos, independente das suas crenças, é claro, sempre respeitando a todos. Pessoal, julgamento dos segundos embargos de declaração nas ADIs. A gente sabe que questões como a carência do salário maternidade, que vai trazer um impacto, já está trazendo um impacto financeiro muito maior que o da revisão da vida toda, esse aí já foi. Causa ganha, por assim dizer. A gente sabe que a inconstitucionalidade do fator previdenciário não será declarada. Fator previdenciário é uma regra constitucional. Aquela famosa revisão do fator previdenciário, ela consiste não na estratégia de querer combater a constitucionalidade do fator previdenciário, não ficar falando, fator previdenciário é errado, fator previdenciário é isso e aquilo. Não. A revisão do fator previdenciário, que está incluso na nossa análise completa, ou com outros advogados aí também, consiste em verificar outras regras para encaixar o seu caso e aí sim fugir do cálculo com o fator previdenciário. Tá? Sobre o fator previdenciário, se você quiser, posso fazer lives mais extensas explicando só o fator previdenciário. Então, o julgamento das ADIs, a gente viu que foi muito mais amplo do que deveria ser. Era para falar sobre fator previdenciário, sobre carência de salário e maternidade, mais alguns tópicos, a necessidade ou não de você vacinar, levar o comprovante de vacinação para seu filho continuar indo na escola. E aí, do nada, agora, em 2024, março de 2024, a gente viu os ministros colocando a revisão da vida toda no meio. E nós vimos Flávio Dino, que nada contra a pessoa do Flávio Dino, mas eu estou dando risada porque jamais ele poderia votar sobre a revisão da vida toda. O ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe uma crítica, isso está gravado, falando, olha, a gente tem que rever essas questões porque o Flávio Dino, ele fala que não está participando do julgamento, mas ele sempre dá o pitaco dele. Ele falou com outras palavras, mas ele falou isso e o Flávio Dino deu até uma risada. Porque ele fala, não, eu ainda não estou votando, mas ele vai lá e já dá a opinião dele. Então, assim, se nós tivemos já a decisão do tema 1102, o que está se discutindo aqui nas ADIs é a segurança jurídica, pessoal. É você querer alterar uma decisão da maioria do STF, decisão esta que foi proferida no plenário virtual, depois, faltando 15 minutos para a vitória dos aposentados,
Nunes Marques pediu destaque e aí trouxe esse julgamento para o plenário físico, 8 meses depois. E, em dezembro de 2022, a vitória no plenário físico, com debates, com sustentação oral, com a decisão 6-5 a favor dos aposentados. Então o STF está julgando muito mais do que tão somente os embargos nas ADIs. Ele está julgando, colocando em xeque a sua própria reputação, a sua própria imagem, a sua própria história. Porque você não tenha dúvidas de que, se a justiça não for feita, se a insegurança jurídica vencer, esse julgamento que já entrou para a história, com todas essas reviravoltas, com certeza terá mais um capítulo e uma mancha na história da segurança jurídica do Brasil. Não estou fazendo discurso. Eu sou pós-graduado em Direito Constitucional, especialista, entre outras pós-graduações. Eu estou fazendo uma análise na prática. Por quê? Se as ADIs, os dois principais pedidos, o primeiro, a anulação do julgamento do dia 21 de março, por falhas processuais. Vou fazer uma live explicando, colocando os embargos novamente, mas já expliquei para vocês que tivemos muitas falhas. Inclusive, voto de ministro que já havia se declarado impedido. No caso, Gilmar Mendes já foi advogado-geral da União, mas não só isso, porque o André Mendonça também já foi advogado-geral da União. Então, esse já seria um problema, mas não é só isso. No caso, o próprio Gilmar Mendes, e de forma espontânea, ele se declarou impedido, de forma que não poderia votar. E aí, anos depois, quando lhe convém, ele fala: não, decidi votar. Então, que não tivesse falado nada anos atrás. Essa decisão, né, que não teve recurso, essa decisão dele mesmo se declarar impedido para votar, essa decisão transitou em julgado. Essa decisão precluiu. Você não pode mais mudar isso aí. Aí, quando convém, anos depois, mudei de ideia, resolvi votar. Não, aí não dá. Esse é um dos pontos que podem fundamentar a nulidade de uma decisão. A nulidade, a anulação do julgamento do dia 21 de março de 2024. Outras falhas também sendo apontadas nos embargos. Agora eu quero... Esse é um vídeo prático, então eu quero que você entenda. Tem chance mesmo de anular o julgamento, pessoal? Difícil, né? Difícil, pessoal. Chance? Tem. É possível anular o julgamento? Lembra, perceba o verbo, a palavra que eu estou utilizando. Se é possível. Possível é. Agora, é provável. Entenderam a diferença? É possível o STF anular o julgamento que ele proferiu em março de 2024? É possível. É provável? Não acho que seja provável, pessoal. Eu jogo limpo com vocês me assistem porque vocês querem informação verificada. E quando tem boa notícia, eu vou te dar boa notícia. Quando for para encher de esperança, eu, tomado de esperança, vou passar isso para vocês. Só que anular o julgamento de 21 de março, embora eu creia que seja possível, acho pouco provável, porque sem debate físico, se for só no plenário virtual, só depositando voto, aí eu acho que nessa questão a gente vai ver mais do mesmo. Eu acho que os ministros não irão mudar esse posicionamento, eles vão falar que o julgamento de 21 de março foi constitucional, foi legal, seguiu as regras.
A nulidade desse julgamento que está sendo pedida é somente em uma parte do julgamento. É só na parte que fala que essa norma de transição tem que ser cogente. Ou seja, cogente, obrigatório. Então, o STF, ao afirmar que a regra de transição, essa regra, tem que considerar só contribuições de julho de 94 em diante. Quando o STF afirma que essa é uma norma cogente, é uma norma de aplicação obrigatória, o STF está passando por cima do legislador. Entenda que o STF, ele pode declarar uma norma constitucional, pode declarar uma norma inconstitucional, ou seja, pode ser uma lei, pode ser um trecho de lei, pode ser um artigo. Ele pode falar, é constitucional ou é inconstitucional. E, na ausência de lei, na omissão do poder legislativo, aí sim o STF pode falar como que vai ser. Mas perceba que não tivemos omissão. Esse que é o ponto. O poder judiciário, ele pode legislar? Via de regra, não, né? Porque legislar, criar leis, seria o poder legislativo. Mas quando a gente estuda o direito constitucional, a gente vê que sim, até um juiz de primeira instância pode legislar, entre aspas, né? Num caso concreto, ele pode dizer a lei. Mas no caso de omissão, quando não tem lei, não tem um artigo para a gente usar. Você está entendendo? No caso da revisão da vida toda, nós não tínhamos só uma lei, tínhamos duas regras na lei. Uma regra de transição para proteger você da inflação. A regra, só de 94 em diante, foi para te proteger. Então, se uma regra nasce para te proteger, claro, ela não pode te prejudicar. Então, se nós tínhamos na lei, não é invenção de revisão da vida toda, não é nada. Nós já tínhamos outra regra na lei. Qual era? Considerar as contribuições anteriores a 94. Mas se a lei veio para proteger, então o INSS deveria ter feito, no mínimo, 2 cálculos, apresentado para você no momento da sua aposentadoria, e aí sim você decidir. Então perceba que se nós tínhamos a lei, e temos, né? Se nós temos a regra veio com a reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, que sim, trouxe fator previdenciário, que prejudicou muita gente, trouxe coisas ruins, trouxe. Mas essa regra em específico, eu não estou defendendo Fernando Henrique Cardoso, até porque ele não aprova lei sozinho nenhuma, né? Foram os deputados e senadores. Então, essa regra em específico, ela veio para proteger você, proteger o segurado da inflação. Quando não protegia, como disse o Alexandre de Moraes, então eu não quero esse benefício, eu não quero essa bondade do legislador. Eu quero ser tratado igual aos demais, eu quero a regra geral. Então, se temos regra de transição e temos regra geral, nós não temos omissão. Omissão, pessoal, é quando não tem lei para encaixar no caso. Aí o STF vai ter que falar, ó, como a gente não tem lei, então vai ser assim. Mas na revisão da vida toda, nós tínhamos a lei. 2 regras. Julho de 94 em diante, para proteger o segurado. Quando não protegesse, quando não fosse o melhor cálculo, então considera as anteriores a 94. Atualizando cruzeiro, cruzado, cruzado novo, atualizando essas moedas a valor presente. Então, fundamento jurídico para anular essa decisão de março de 2024? Tem. Fundamento jurídico tem. É possível? É possível. É provável? Aí, analisando o contexto político mesmo, eu acho pouco provável. Não é questão de não ter fé, não é questão de não acreditar. Até porque
O primeiro ponto é nulidade do julgamento. Espero que tenha entendido. O segundo ponto, e aí quem já fechou o vídeo, o YouTube está me mostrando que algumas pessoas já fecharam o vídeo, algumas pessoas já não vão saber essa segunda parte, que é o julgamento da modulação de efeitos, que nesse caso é para proteger você. A modulação de efeitos lá do tema 1102 é para limitar os atrasados. A modulação de efeitos nas ADIs é boa para os aposentados, porque ela visa garantir o direito adquirido à segurança jurídica de quem já tem entrado com a ação. E, perceba bem, ninguém aqui é bobo. Nós sabemos que tem sim influência política. Nós sabemos que tem eleições ano que vem. Então, se um deputado, um senador ou um presidente começa a apoiar a revisão da vida toda, ele pode seguir esse caminho. Ele pode falar, olha, vamos garantir então o direito de quem já entrou com a ação. Isso, para mim, não seria a saída mais justa, mas já iria garantir o pagamento para muitos aposentados. Temos fundamento para modulação de efeitos? Temos fundamento jurídico? Temos. Tanto na lei como apoiado na jurisprudência do próprio STF. O próprio STF faz modulação de efeitos à torta e à direita. Já mostrei na tela para vocês. A modulação de efeitos é uma ferramenta na qual o STF pode limitar os efeitos no tempo de uma decisão. Então, pensa numa linha do tempo, assim, ó, mês a mês, né? Então o STF ele pode falar, essa decisão vai valer até aqui, ou essa decisão vai valer daqui para frente, ou vai valer só para quem entrou com o processo até essa data. Aí ele vai e fala a data. Aí entramos no tópico final do vídeo. Você acha que essa discussão tão complexa merece ser julgada somente com votos virtuais, votos online? Ou, dada a complexidade da causa, o ministro deve pedir destaque para que traga a decisão para o plenário físico, tendo em vista que já vai ter que esperar uma data do plenário físico no tema 1102. Então, já que o julgamento das ADIs virou somente para falar de revisão da vida toda, então agrupa e decidam. Seria um encaixe perfeito para garantir o direito de quem entrou com a ação. É o mais certo, é o mais justo? Não. O mais justo possível seria todo mundo que tem direito receber. O mais justo é isso. Mas eu estou jogando limpo com vocês. Pessoal, pagamento automático lá no INSS, esquece. Esquece, pessoal. Eu não vendo ilusão, eu estou jogando limpo. O que está em discussão é um tema com repercussão geral, que é o tema 1102. Ele vincula as autoridades judiciárias, vincula os outros juízes, desembargadores, ministros, mas não vincula o INSS na via administrativa. Então, o mais justo aqui, o topo, seria sim o pagamento para todo mundo, com certeza. Não estou negando isso. Só que você quer o mundo ideal ou você quer o mundo real? Professor, me fala a verdade. Eu prefiro saber a verdade. Então, a verdade é essa. Que a maior chance é a modulação de efeitos para garantir a segurança jurídica, garantir o direito de quem tenha processo judicial. A luta não acabou, de forma alguma. A luta continua. Mas você há de convir comigo que já será uma bela de uma vitória garantir o pagamento para quem já tem ação em andamento. Até porque, quando você entra com a ação, você já tem que fazer os cálculos. Senão o juiz, ou ele manda você fazer os cálculos, e seu processo vai lá para o final da fila, ou ele arquiva. Inépcia da inicial.
O que eu quero dizer com isso? Que dá para pagar, dá para saber os números. Até mesmo um eventual acordo. Vou fazer uma live sobre isso. Espero que você tenha entendido os caminhos que podem tomar. Então, primeiro, pode anular o julgamento do dia 21 de março, no que tange a revisão da vida toda. Esse é um caminho. O segundo caminho pode não anular o julgamento, mas garantir a modulação de efeitos e o direito de quem já tem a ação judicial. E aí vai determinar a data, se é 21 de março, se é, vai determinar essa data. Ou um ministro pode pedir destaque e aí vai reiniciar o julgamento em plenário físico. Sobre o destaque, muitos me perguntam, doutor, mas ele tem que esperar o julgamento começar? Ele tem que esperar dia 14 de fevereiro ou ele já pode pedir destaque antes? Já pode pedir destaque antes, hoje, agora, se quiser. Pode pedir destaque a qualquer momento, até o último minuto do plenário virtual. Então, dia 14 até dia 21, até o último minuto, qualquer ministro pode pedir destaque, e isso não é invenção da minha cabeça, até porque já tivemos um pedido de destaque, 23h45, faltando 15 minutos para a vitória dos aposentados. Nunes Marques pediu destaque na revisão da vida toda, sendo que a vitória já estava sendo concedida para os aposentados. Todos os ministros já haviam votado. Então, se você quiser falar de política, presidente A ou presidente B, temos indicados políticos, tanto a favor, tanto contra. O André Mendonça é um exemplo, que está a favor dos aposentados, foi indicado pelo presidente anterior. E o Nunes Marques foi indicado pelo presidente anterior, mas fez o destaque, mudou de voto no dia 21 de março. Então, o que a gente precisa? Parar de pensar no passado e pensar agora, no presente e no futuro. Eleições 2026. Os aposentados vão votar e vão influenciar os votos dos familiares. Os aposentados, pensionistas e BPC somam mais de 39 milhões de pessoas. E, claro, não é todo mundo que tem direito à revisão da vida toda. Não é isso que a gente está falando. Só que a gente está falando de direitos dos mais vulneráveis, dos idosos. O BPC já voltou atrás. O BPC ia cortar um monte de coisa, já voltou atrás. Então o pessoal do BPC, opa! E agora? E os aposentados? Porque hoje é a revisão da vida toda. E amanhã? Qual o direito que eles vão tirar amanhã? Deus te abençoe grandemente. Se inscreva aqui nesse canal. Eu vou informando os próximos capítulos e mais informações de acordo com as perguntas aí nos comentários. Se você quiser uma análise completa, o WhatsApp, no link do comentário fixado, 61 98522 0420 e últimos horários para essa semana na Avenida Paulista disponíveis, tá certo? Agenda dessa semana aberta para a Avenida Paulista e vai ser um prazer poder te atender pessoalmente ou online para todo o Brasil e temos clientes em mais de 12 países. Muito obrigado e até a próxima!